Olá! Então, 19 de agosto de 2022, Lino Guedes Pires, médico, atendendo a pedido do Dr. Wagner, um advogado aqui do Rio de Janeiro. Ele me pede para falar sobre psicossomática, alma, corpo, doenças. Assunto complicadinho, hein? Bom, então, na Alemanha, Sigmund Freud, teve um discípulo a quem ele considerava o seu discípulo mais brilhante. E esse discípulo, ele fez várias descobertas e eu considero a principal delas a descoberta de que quando a gente passa por uma situação dolorida, emocionalmente dolorida, com a qual nós não conseguimos lidar, essas lembranças, elas são guardadas no nosso inconsciente à custa de contrações da musculatura esquelética, contrações crônicas da musculatura esquelética. E se esse músculo relaxa, essa lembrança vem à tona. Não só a lembrança em si, mas todas as emoções envolvidas nisso, né? Nesse fato dolorido de nossa vida. E no vídeo Medicina Integrativa, Integrar o Quê? Eu conto barbaridades que a humanidade cometeu para sobreviver há 4.000 anos no hoje deserto do Saara, que então era uma floresta úmida. E as tribos que sobreviveram à fome que se seguiu à seca foram as tribos mais cruéis, e elas desenvolveram formas de tratar seus filhos de forma que essas crianças se transformassem em soldados cruéis. E de lá para cá, isso vem passando de pai para filho, de forma atenuada. A gente precisa lembrar que nós tivemos Jesus Cristo, nós tivemos Buda, nós tivemos Lao Tse, nós tivemos Sócrates, Platão, nós tivemos uma turma do bem que melhorou muito as coisas, né? Mas se você for lembrar, por exemplo, de Roma, que é uma coisa que a gente conhece relativamente bem, aquilo era um absurdo, né? Roma era uma nação, um império predador, que vivia de assaltar, matar, escravizar outras nações. E aí tem toda uma história que se desenrola. Então, nossos pais carregaram dentro deles essas dores e transmitiram para nós. As coisas melhoraram recentemente. Eu, por exemplo, vendo a vida dos meus antepassados, eu vejo que eles me trataram muito melhor do que eles foram tratados. Mas isso há altos e baixos na história, né? Agora nós estamos vivendo uma queda muito grande.
E as nossas crianças estão sofrendo traumas horrorosos. E daqui 20 anos a gente vai ver o horror, as consequências horrorosas do que estão fazendo com as nossas crianças hoje. Tais como fazer a criança desacreditar no seu próprio sexo, fazer as crianças se submeterem a injeções que contêm substâncias tóxicas. Vejam o número de grávidas atualmente, como diminuiu depois dessas injeções. Tá? Então, o que acontece? Você olha para os seus dentes e compara os seus dentes com os dentes de um cachorro, os dentes de um gato. Veja como são diferentes. Veja como os dentes de um cavalo são mais semelhantes aos nossos, embora não exatamente iguais. Veja como o estômago e o intestino do cavalo são muito parecidos com o nosso. Veja que um gato, quando come um rato, quando ele defeca esse rato ainda não cheira mal. Esse rato passa a cheirar mal depois que o rato defecou. Depois que o gato defecou esse rato. Por quê? Porque o intestino do rato é feito de tal maneira que a putrefação, o apodrecimento do que ele comeu vai ocorrer depois que ele botou para fora. Compare o cheiro das fezes de um cavalo, de uma vaca, com o cheiro das fezes de um ser humano. E veja como o cheiro dessas fezes modifica de acordo com o que essa pessoa come. Observe como é angustiante observar a respiração. A respiração não, os dentes. Observe como relaxa o organismo você sentir o ar entrar pelas narinas. Então, quando você sente o ar entrar pelas narinas, a musculatura esquelética dá uma relaxadinha. E se você aprofundar esse relaxamento e fizer isso todos os dias, você vai desenvolver a capacidade de lidar com memórias desagradáveis, doloridas. Bom, então, causas de doenças. Quando você come de uma forma, come de uma forma diferente daquela para a qual o organismo foi preparado, você vai ficar doente. Também, essa musculatura esquelética, durante dezenas de anos, contraída, guardando no seu inconsciente essas lembranças, isso causa deformações do esqueleto. Isso causa alteração no funcionamento dos órgãos internos. Então, todas essas coisas a gente precisa considerar para que a gente possa melhorar nossa qualidade de vida e recuperar a nossa expectativa de vida. Tá? Então é como um carro. Se você compra um carro e segue o manual, esse carro vai durar mais. Se você não coloca o óleo que a fábrica manda, se você não coloca o combustível que a fábrica manda, se você não troca as peças que a fábrica manda, esse carro não vai durar muito. Infelizmente, quando nós nascemos, não temos manual. Existem alguns livros que falam
sobre essas coisas, há milhares de anos. Então, por exemplo, na Bíblia, veja lá no Velho Testamento, em Gênesis, está lá escrito o que é que Deus criou para que o ser humano se alimente. Depois você vai em Daniel, parágrafo 1 do capítulo 1, de 1 a 20 ou a 21, está lá escrito que Daniel fez para ter saúde. No entanto, pastores, padres, ninguém segue isso. Quem segue isso são os adventistas. E se você for analisar estudos médicos sobre qualidade de vida dos adventistas, lá nos Estados Unidos, você vai ver que eles duram mais e têm menos doenças do que a média da população dos Estados Unidos. Tá? É a única religião que eu vejo que se dedica a trazer esses ensinamentos. As outras, não vejo nada disso. No budismo, existe uma preocupação muito grande em não matar, em evitar que os animais sejam mortos. Tá? Mas, de modo geral, se fala pouco sobre isso. O budismo está sempre trabalhando a recuperação da nossa capacidade de perceber as coisas como elas são. Então, é um método didático aí que, se você recupera essa capacidade de perceber como é esse corpo, como é a sua mente, aí, de repente, você chega lá, né? É um método didático. Bom, o Dr. Wagner também me pede para falar sobre alma e espírito. Então, espírito em latim é a palavra que designa ar. Se você for no dicionário português-latim, colocar ar, você vai ver lá espiritum. E aí, curiosamente, né, então, quando você está sentindo o ar passar pelo nariz, então, se esse ar está passando de uma forma santificada, você pode estar em contato com o Espírito Santo. Tá? Que mais? Ele me pede para falar sobre alma. Bem, qualquer coisa que a gente perceba está fadada ao desaparecimento. Mesmo os átomos que compõem este corpo aqui, que existem no universo há milhões, há bilhões de anos, eles lentamente também estão se decompondo. As memórias, elas se acabam. As coisas que a gente pensa, que a gente tem certeza, dependem de proteínas que armazenam os pensamentos. Então, com a morte, os pensamentos todos se acabam. As memórias se acabam. Nada sobrevive à morte. Nada do que se possa perceber. No entanto, há relatos de crianças que dizem assim: eu morava em tal casa, em tal lugar, e eu escondi tal coisa em tal lugar. Aí os pais da criança vão lá investigar e encontram isso. Então, isso seria
é um indício de que há renascimento, que a pessoa nasce novamente. No entanto, não existe algo que se possa pegar com a mão, ou com uma pinça, ou com um microscópio e dizer: cá está a alma. Alma existe, alma não existe. Isso me faz lembrar de um conto em que um peixe pergunta para uma tartaruga: onde você esteve? Ah, eu estava lá fora, na praia. Estava um dia de sol muito bonito e uma brisa muito agradável. Aí o peixe pergunta para a tartaruga: uma brisa? O que é uma brisa? Como é uma brisa? Como é que a tartaruga vai explicar para o peixe o que é a brisa? Então, dessa forma, não dá para explicar o que é a alma. Se a alma existe, se não existe, é algo que está fora da capacidade humana de percepção e entendimento. Talvez seja isso que os católicos chamam de mistérios, né? Bom, era isso então que eu tinha para dar. Reflitam, prestem atenção em tudo, fiquem atentos, porque cochilou, o cachimbo cai, tá? E o caminho que nós temos para escapar de todos esses problemas que nós temos consiste, em primeiro lugar, liberar a nossa respiração, desobstruir a nossa respiração. Para isso você precisa ter um contato íntimo com a sua respiração. Para você primeiro observar, compreender e, finalmente, você permitir que a respiração ocorra naturalmente de acordo com as circunstâncias que você está vivendo. É importante também que você desobstrua o seu olhar para que você consiga ver as coisas como elas realmente são, tanto do lado de fora como do lado de dentro de você. Desobstrua os seus ouvidos para que você escute, ouça as coisas como elas realmente são. Para que você desobstrua a sua mente, para que as coisas que estão na mente não mais atrapalhem a sua visão, a sua audição, a sua propriocepção. O que é propriocepção? É a capacidade que o organismo tem de perceber-se e também de perceber os pensamentos e emoções. Tem algum grupo de neurônios lá dentro do nosso cérebro que percebe os pensamentos. Não é legal isso? E a gente sabe que as coisas do sistema neurológico são incríveis. Você veja, por exemplo, há pessoas que sofrem um trauma e elas perdem a memória recente. Assim, você chega para a pessoa, você se apresenta, 2 minutos depois essa pessoa pergunta o seu nome que ela já não lembra mais, não lembra nada de você. E ela lembra só de fatos recentes. Então, esse exemplo mostra que tudo isso que a gente chama de eu me lembro, eu sei, tudo sistema neurológico. E com a morte, tudo isso acaba. Sobra alguma coisa? Nada que a gente possa perceber. Se existe alguma coisa,
está no reino do inefável. Tudo de bom para vocês. Curtam a vida, libertem-se.